Minuto Saúde UMC. Dicas e cuidados para você. Olá, bem-vindo ao Minuto Saúde UMC. Estamos hoje aqui com o Dr. Wellington Wed. Dr. Wellington é o coordenador do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do UMC e ele também é especialista em cirurgia fetal. Tudo bem, Wellington? Tudo jóia, tudo. Wellington, pegando a sua área, né, cirurgia fetal, então, o que é cirurgia intrauterina? Quais são as indicações? Né? Você que já fez alguns casos aqui em Uberlândia. A cirurgia fetal é aquela cirurgia que a gente realiza na paciente, no feto, né, no bebê, da paciente gestante, enquanto ela ainda está grávida e tem alguma alteração estrutural no feto que necessita de ser corrigida, a gente consegue corrigir alguns casos quando o bebê ainda está intraútero, antes de nascer. E quais são as principais alterações do feto, né, que você consegue corrigir? A mais comum delas é a espinha bífida aberta, ou também denominada de mielomeningocele. É uma malformação na estrutura da coluna do feto, um defeito de fechamento da coluna, que ele fica com as raízes nervosas da medula expostas ao líquido amniótico. Isso causa uma série de complicações para o feto. E a gente consegue corrigir essa alteração da estrutura da coluna intraútero. É uma cirurgia que ela é realizada preferencialmente entre 19 até no máximo umas 26 semanas e com uma boa resposta para o feto. E ele recupera a movimentação? Qual que é a consequência positiva para ele? O principal benefício para o feto é diminuir as morbidades após o nascimento. Então o feto que tem as raízes nervosas ali, principalmente da região sacral expostas, ele tem mais chance de perder movimento dos membros inferiores, tem mais chance de fazer alterações tanto urinárias quanto intestinais por perda de inervação dessas estruturas. E quando a gente corrige isso intraútero, isso melhora o prognóstico do bebê após nascimento. Então você falou que você faz em torno do segundo trimestre, né, a cirurgia. E como é que é? Assim, como é que é essa cirurgia? Nós temos basicamente 3 técnicas para realizar a cirurgia. A mais comum delas é a correção da mielomeningocele de forma aberta, ou seja, a gente expõe o útero, faz uma pequena incisão no útero, posiciona o defeito de fechamento do bebê ali, da coluna do bebê, e corrige a coluna com o bebê dentro do útero. A incisão no útero em torno aí de 2 a 3 centímetros, e por essa incisão a gente corrige a coluninha do feto. Tem alguma outra alteração que é possível corrigir intraútero? Nós temos a parte cardíaca também, algumas alterações cardíacas a gente consegue corrigir intraútero, alterações urinárias, dependendo do tipo de alteração a gente consegue corrigir também intraútero. Está em fase experimental algumas cirurgias neurológicas intrauterinas, pulmonares a gente consegue corrigir algumas também intraútero. E também a parte dos gemelares, né, que também são cirurgias mais comuns de acontecer, igual a mielomeningocele. Pacientes que têm gestação gemelar em uma única placenta, as monocoriônicas, fazem muita transfusão de sangue entre os bebês. A gente consegue separar essas anastomoses na placenta, melhorando sim, a qualidade de vida dos fetos. Como é que é o diagnóstico dessas malformações? Elas são feitas pelo ultrassom. Então a importância de se fazer um ultrassom com um profissional qualificado e habilitado para aquele exame específico. Nós temos 2 principais exames, que são os 2 morfológicos, tanto de primeiro quanto de segundo trimestre. O morfológico de primeiro trimestre ele é realizado entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, então um período muito curto e que precisa de um especialista em obstetrícia, de preferência um especialista em medicina fetal, para realizar esse exame, que é um exame muito detalhado e um dos principais exames da gestação. No morfológico de segundo trimestre, a gente faz a complementação do morfo de primeiro. E ele deve ser feito entre 20 e 24 semanas. Ali a gente estuda toda a anatomia do feto e consegue evidenciar, caso tenha, essas alterações estruturais. Tem algumas alterações que são clássicas, né, e geram assim, um certo pânico nas pessoas, né? Fala um pouquinho delas para nós.
A principal delas é a alteração da translucência nucal no primeiro trimestre, né? O que é isso, né? A translucência nucal é um acúmulo de líquido que fica na nuca do bebê e onde a gente mede essa estrutura, a nuquinha do bebê, e a depender desse valor a gente classifica aquilo como um alto risco ou um baixo risco para ter alterações, né? As mais clássicas são as alterações genéticas que causam esse aumento da translucência nucal, mas nós temos, por exemplo, também a mielomeningocele, que vai causar alterações já no primeiro trimestre de gestação e a gente consegue fazer um rastreio ali no início. Então, no primeiro trimestre, a gente já consegue suspeitar de uma mielomeningocele com 12 semanas. Você não vai fechar diagnóstico, mas você tem uma suspeita de mielomeningocele já com 12 semanas de gestação, por exemplo. Beleza, Wellington. Muito obrigado aí pelos esclarecimentos. Obrigado pelo convite. Minuto Saúde UMC.